Impressionante, né? O vídeo? Impressionante. E eu lamento que não foi ideia de uma igreja fazer um vídeo desse. Tem um texto que eu vou pedir para que a gente acompanhe. A gente vai acompanhar esse texto. Você vai entender já já a relação. Está lá em Lucas. Lucas capítulo 12, do verso 13 até o verso 21. Se você puder abrir a sua Bíblia, já já a lâmpada vai voltar, porque ela demora a acender de novo. Mas abra a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 12, do verso 13 até o verso 21. Jesus em Lucas 12 está falando com as multidões. Jesus tem momentos em que ele está falando só com 3 discípulos, Tiago, Pedro e João. Pedro, Tiago e João no barquinho, já prestou atenção? Sempre estão os 3. É o trio dinâmico, o trio que anda perto de Jesus. Às vezes Jesus está falando com os 12, às vezes Jesus está falando com os discípulos, e aí é mais gente. Mas tem momentos em que Jesus está falando com as multidões, e Jesus está falando com as multidões. De repente surge uma situação, um momento em que Jesus está falando com as multidões, e está lá no verso 13. E que situação é essa? E aconteceu que nesse ponto, enquanto Jesus estava falando, nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena ao meu irmão que divida comigo a herança. Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Para nesse versículo aí. Jesus está dizendo aqui, falando sobre para as multidões, e alguém se acha no direito de, mestre, preste atenção, mestre, ordena ao meu irmão que divida a herança comigo. A pergunta que eu faço é: o que é mais importante? É o fato de nós sermos irmãos? É a irmandade? É o irmão em si? Ou é a herança? Se existe uma pergunta que nós precisamos fazer, e nós fizemos no estudo bíblico ontem, nós precisamos definir rápido, logo, o mais breve possível. Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas, ou nós estamos usando as coisas e amando as pessoas? O que é mais importante? Eu ia pegar uma foto, mas na hora que eu não consegui pegar essa foto com uma definição boa para colocar aqui, só tinha uma foto menor. Tem uma foto que você deve conhecer na internet, tem uma menininha com uma chave de fenda, com uma ferramenta, e na porta do carro está escrito assim: te amo, papai. Ela pegou a ferramenta, a chave de fenda, e arranhou o carro. Eu sei que você que ama automóvel, você deve se remoer por dentro quando você vê uma cena dessa. Você fica imaginando se fosse o seu filho, se fosse a sua esposa que bateu no carro novo que vocês compraram. Se fosse. Aqueles 2 irmãos, Jesus estava ensinando no meio das multidões, e a situação era tão complicada entre os irmãos. A luta deles não era: Senhor, me faz eu entender o meu irmão. Jesus, me ajuda a entender por que é que meu irmão não divide a herança comigo. Porque eu amo tanto meu irmão, e agora ele, por causa desse negócio da herança, parece que ele deixou de me amar. A pergunta dele não foi essa. A pergunta dele não foi assim: Senhor, olha, ora pelo meu irmão e pede para ele ser sábio com a herança que ele pegou de mim, porque eu não estou nem aí pela herança. Eu quero que ele pegue essa herança e faça, não de forma irônica, mas que ele aproveite, que ele curte, e que essa herança preencha o vazio que esse meu irmão tem, porque ele acha que a herança é tudo na vida dele. Nós temos que fazer essa pergunta: o que é mais importante? É o fato de sermos irmãos? É a pessoa em si? Ou é a herança?
Porque o que aquele rapaz está dizendo, que a coisa mais importante para ele, ao ponto dele parar Jesus no meio da multidão, parar o ensinamento de Jesus no meio da multidão, é uma briga por dinheiro. Não é uma briga por saúde. Senhor, meu irmão está morrendo, e já foi muito duro, eu perdi o meu pai e minha mãe, e o meu irmão está morrendo. Senhor, cura o meu irmão. O pedido não era de cura, o pedido não era a pessoa. Jesus, por favor, Jesus, faz com que o meu irmão me dê a parte da minha herança. Faz com que o Senhor não tem como resolver essa situação, não. E é interessante que Jesus responde, como muitas vezes Jesus é uma pergunta-resposta. Olha o que Jesus diz no verso 14: porém Jesus lhe replicou: homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Jesus foi esperto, não foi? Jesus não entrou no mérito de quem está certo e de quem está errado. Porque às vezes, quando tiver uma situação dessa, qual seria a sua reação primeira? A sua reação primeira seria: peraí, então me diga aí, que eu acho que seria a minha, certo? Não, peraí, então me diga, como é que é? Teu pai morreu, quem foi? Tua mãe morreu, foi. Para a gente entender a situação, para a gente dizer quem é que está certo. Porque nós somos pessoas justas, nós somos pessoas honradas. O que é certo, isso eu ouço demais essa frase: o que é certo, é certo. Eu sou o cumpridor da regra, né? Aqui na escola, então alguns pais chegam para mim: não, professor, o que é certo é certo. Eu só quero que o senhor entenda a minha situação, mas o que é certo. Porque nós somos pessoas corretíssimas. E diante de uma pessoa chegando dizendo que, olha, é o seguinte, eu tenho um negócio, alguém me roubou, você com certeza vai atrás de saber quem é esse ladrão. Mas Jesus dá uma resposta: quem foi que me colocou entre juiz entre vocês, como negociador entre vocês? Vocês não acham que talvez a resposta mais certa de Jesus seria: olha, é o seguinte, eu conheço o seu coração, eu sei que o seu coração é bom, então eu vou te ajudar. Mas, irmãos, o problema é que entre aqueles irmãos existia um problema muito sério, e Jesus não entra em questões onde a vida está abaixo das coisas. Jesus não entrou naquela briga, não foi porque Jesus não soubesse quem estava certo e quem estava errado, porque Jesus conseguiu enxergar, e a gente precisa enxergar isso da mesma forma como Jesus enxergou. A vida é mais importante do que as coisas. A pessoa que está ao seu lado é mais importante do que as coisas. E como é difícil isso para nós. Porque quando a gente abre mão das coisas para manter um relacionamento com alguém, a gente se acha tolo, a gente se acha bobo, a gente se acha burro. A gente diz aqui no Ceará, se acha um abestado. Eu acho que eu sou abestado de deixar a herança todinha para o meu irmão. Aquele cara, ele não merece. Pastor, o senhor não entenda. Meu pai trabalhou muito para conseguir o que ele conseguiu, e aí ele deixou isso como herança. O meu irmão não sabe administrar. Ele vai administrar dinheiro, ele vai colocar tudo a perder. Além de que é meu direito receber metade do que meu pai deixou. É justo? É claro que é justo. É justo, irmão. Mas tem horas em que a gente não... A questão de Jesus, a questão de Deus não é somente justiça. A questão de Deus é vida. Porque se fosse por justiça, eu e você, nenhum de nós entraríamos no céu. A justiça que Deus é a justiça de Deus. O que nos leva ao céu não é o nosso senso de justiça, é a justiça de Deus. O livro de Romanos, se você ler o livro de Romanos, fica muito claro. O que nos leva para o céu é a justiça que provém da fé. Não é a justiça da lei, dos seres humanos, dos padrões corretos, do que é certo, do que é errado. E aqueles dois irmãos chegam numa briga sobre a herança, pedem para Jesus resolver a situação. Jesus dá uma resposta com uma pergunta dizendo: quem foi que me colocou
como juiz entre vocês, porque nessa questão, onde vocês não querem saber quem é irmão e quem não é, onde vocês brigam por causa das coisas, eu não me meto. Irmãos, precisamos ouvir mais a voz de Jesus do que a voz do que é certo e errado. Eu sei que isso parece um pouco, só tenho certeza que está certo de dizer, tá, porque Deus não procura exatamente o que é certo e errado, Deus procura o que é bom, o que te leva à vida abundante. Jesus não veio dizer, o próprio Jesus disse, eu não vim condenar ninguém, eu não vim dizer quem está certo e quem está errado, já tem a lei, já tem os profetas para dizer quem está certo e quem está errado, eu vim foi para salvar, para te tirar desse mundo em que as pessoas brigam pelas coisas, mas desistem fácil dos seus relacionamentos. Por causa de coisas a gente deixa marido, deixa esposa, deixa filhos, esquece que existe um ser humano no outro carro da rua com você, esquece que existe gente andando, esquece que existe gente passando fome, porque nós estamos atrás das coisas. E Jesus não entra em questões onde a vida está debaixo das coisas. Depois dessa situação, Jesus traz um ensino que é fantástico. Olha, Jesus está na situação, ele dá uma resposta perguntando, mas ele deixa um ensino muito claro, que está lá no verso 15. Jesus deixa um ensino muito claro, dizendo, em seguida lhes advertiu, tende cautela e guardai, e agora ele falando para a multidão, tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Quando você olha para a sua vida e você vê um tanto de coisa que você não conseguiu ainda, qual é o sentimento que vem do seu coração? Eu sei que isso é uma pergunta séria. Qual é o sentimento que vem do seu coração quando você vê que tem tanta gente com um carro melhor que o meu e eu ainda não consegui trocar de carro, eu ainda não consegui ter a minha casa, eu estou casado há 13 anos, é o mesmo sofá, minhas amigas todas têm um sofá novo, elas já trocaram, os delas em 13 anos elas já trocaram pelo menos uma vez. Olha, eu estou há 30 anos nessa profissão, eu estou vendo um monte de gente jovem, há 5 anos estão ganhando mais do que eu. Quando você olha para as coisas que você ainda não conseguiu, qual é o sentimento que enche o seu coração? Sentimentos positivos? Sentimentos negativos? O que Jesus está dizendo é o seguinte: a sua vida não é medida pelo tanto que você tem. O valor que você tem não é medido pelo tanto que você tem. Irmãos, eu oro a Deus, oro mesmo e peço, Senhor, eu sei que eu sou pastor de uma igreja, e às vezes, irmãos, a gente é usado por Deus e a gente começa a se achar que é tão poderoso quanto Deus, né? Tão merecedor. Rapaz, olha só, naquele dia eu fiz isso e a vida da pessoa foi abençoada, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo outro, e blá blá blá. E às vezes eu me pego, sabe, dizendo, Senhor, eu vejo tanta gente fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Não que eu seja um exemplo de organização e de dedicação à obra do Senhor, mas eu vejo tanta gente fazendo de um jeito qualquer. Eu vejo tanta gente não se preocupando quanto ao procedimento, quanto ao trato com equilíbrio com os irmãos, a buscar uma mensagem que seja equilibrada, não seja extremada, nem seja, sabe, nem para a direita, nem para a esquerda, mas tentando trazer para a reflexão, para a oração, para que as pessoas cheguem às suas conclusões, e ser simplesmente um canal para que Deus use. E você começa às vezes a se perguntar, Senhor, e essas pessoas que fazem um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, estão prosperando. O ministério está sendo fonte de lucro para eles. E às vezes eu tenho que voltar a lembrar o que Jesus me diz: a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Irmãos, seja rico, seja,
Estou dizendo que agora a gente tem que fazer um voto de pobreza. Não, não é isso. Mas a questão é: não se meça pelo tanto que você tem e muito menos pelo tanto que você não tem. Porque é verdade também que pessoas chegam no acúmulo de riqueza e começam a se achar melhor do que as outras. Jesus não está falando isso aqui para a gente se conformar com a nossa pobreza, está falando também para quem é rico, dizer: não se ache melhor do que o outro, porque você tem, porque você passou no concurso e é nível federal e você tem um salário bom, e você se achar melhor, porque a sua vida, o seu valor, não é pelo que você tem. Tanto faz se for muito, se for pouco. Não é medido, porque Jesus começa na questão de divisão de herança, e aqueles irmãos estavam lutando por coisas, dizendo: o meu irmão vale menos do que a minha herança, eu quero que ele me dê minha herança, eu não quero que ele continue sendo meu irmão. A briga não foi: Senhor, é o seguinte, a gente brigou pela herança, ficou uma situação difícil, agora não sei como pedir perdão, o Senhor pode orar por mim, pelo meu irmão, para que a gente se reconcilie? A briga não foi essa. A briga foi: eu quero o meu dinheiro, porque eu não me importo muito com o meu irmão, desde que ele me dê o dinheiro. Jesus não entrou nessa questão. Jesus saiu pela tangente com a resposta, com a pergunta sábia, e depois ele traz um ensino. Não meçam, pessoal, vocês que estão todos me ouvindo, não meçam a vida de vocês pelo tanto de dinheiro que vocês têm, porque não importa se você tem muito, não importa se você tem pouco, a sua vida não vale o que você tem. A sua vida é muito mais do que o que você tem. E Jesus ensina de uma forma tão fantástica, tão fantástica, tão fantástica, que ele traz uma história para ilustrar. E aí é uma parábola que é conhecida. Lá no verso 16, Jesus conta uma historinha, uma parábola, para ilustrar esse ensinamento. E no verso 16 Jesus diz: e lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Que problema santo, né, irmão? Que problema, que coisa chata, né? Senhor, eu estou tão rico, eu fui tão abençoado, eu não tenho mais onde guardar. Não tenho. Tenho certeza que todos nós não acharemos que isso aqui é um problema, né? Quem acha que isso aqui é um problema? Pastor, eu estou ganhando tanto dinheiro que eu não sei com quem gastar. Irmão, eu vou te ensinar, vou te dizer onde é que gasta. Fácil, né? Tenho certeza, todos nós aqui sabemos onde gastar dinheiro. Fácil, Jorge. Não tenho onde guardar. E aí, o que eu vou fazer? Aí continua no verso 18: então me veio à mente, teve uma ideia, já sei. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo. Tem outras versões que dizem louco. O que esse cara fez é tolice, é loucura. Esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourado. Para quem ficará? Tenho certeza que você já sonhou. Eu já sonhei assim, conversa de amigo, né? Pai, se tu ganhar na Mega Sena, que acumulou agora para 31 milhões. Eu joguei um número, não sei nem se ele está acumulado para 31 milhões. Joguei, né? 31 milhões. Pai, se tu ganhar na Mega Sena, você vai fazer o quê? Você já teve essa conversa com alguém? Já teve, né? Eu também já tive. Deu certo? Então, essa conversa, o que eu vou fazer? Já sei, 31 milhões. Aí quando é crente, né? Entendeu? Né? Eu vou pegar 3 milhões e 100 mil e dar de oferta na igreja. Aí começou, né? Será? 3 milhões e 100 mil para a igreja. Tu não vai achar que é com dinheiro, não, né? Inclusive é um dos motivos, talvez, porque Deus não abençoe certas pessoas, que a pessoa não consegue ser fiel no pouco. Por que Deus vai colocar no muito? Seja fiel no pouco. Sua vida não consiste, não se preocupe com isso não, com os bens que você tem. Tudo, ele pergunta, né?
Deus fala: tolo, essa mesma noite pedirão a sua alma. Essa noite pedirão a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficará? A verdade é que nós temos que responder uma pergunta muito clara: qual é o seu objetivo de vida? Aquele homem, ele tinha um objetivo muito claro, e é um objetivo que talvez a maioria de nós tenhamos. Qual é o nosso objetivo de vida? É chegar a uma certa idade em que a gente trabalhe por hobby, não é? Eu vou trabalhar agora como voluntário. Eu gosto de trabalhar, sei lá, cuidando de crianças no orfanato, mas eu não posso, porque eu tenho que sustentar minha família. Então o meu sonho é um dia ter tanto dinheiro que eu não preciso mais trabalhar, e aí eu vou poder ser voluntário. Qual é o seu objetivo de vida? O que você acha que é? Algumas perguntas para a gente refletir. O que você acha que é aproveitar a vida e estar com a vida ganha? Eu acho que ganhar os 31 milhões da Mega Sena começa por aí. Meu plano começa aí, é um bom começo, é um passo inicial bom. Ter dinheiro suficiente para garantir a minha vida. Eu acho interessante que esse nosso plano, Jesus fala para esse cara: tolo, louco. Para Jesus é loucura. Para Jesus é loucura. Será que as nossas respostas não têm sido fins em si mesmos? Será que a gente quer acumular dinheiro para quê? Para afirmar o seu valor como gente? Você quer ter esse dinheiro todo porque você quer cuidar de gente, ou você quer cuidar só de você? Estamos realmente, você quer esse dinheiro todo porque você está se preocupando com a próxima geração? Você quer esse dinheiro todinho? Porque, irmãos, é um bom indicador de quem você é hoje, o que você imagina fazer com esse dinheiro todinho na sua mão. Porque esse homem da parábola, Jesus o repreende e chama ele de tolo. Sabe por quê? Porque ele acumulou. Não. Jesus não repreende porque ele acumulou. O problema de Jesus, e ele vai colocar no versículo aqui, que eu não li, eu não coloquei aqui no slide, é o verso 21. Jesus vai dizer assim: assim acontece. A gente vai ver no verso 21 já. Que é assim que acontece com aqueles que não são ricos com Deus. Vou colocar aqui logo o verso 21 no slide. Jesus está dando outro ensino. Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Não há problema nenhum, irmãos, em você ser rico. O problema é você não ser rico para com Deus. Você é rico para quê? A gente viu aqui no nosso estudo bíblico que o nosso dinheiro tem responsabilidade social. Você já pensou em você ser um financiador do reino de Deus? Um financiador da distribuição de renda? Porque a gente reclama tanto do governo, mas nós somos tão centralizadores de renda quanto o governo federal. Tanto quanto. Nós pegamos a nossa renda, muitos de nós queremos somente para a gente. Jesus não recrimina o fato dele trabalhar muito e ter conseguido, mas recrimina: tolo, essa noite vão pedir a sua alma, e esse dinheiro vai servir para quem? Nós podemos dar um bom destino para o nosso dinheiro quando nós entendemos a responsabilidade social do dinheiro que a gente tem. Nós pegarmos o nosso dinheiro e separar parte dele para doar parte do nosso tempo, dos nossos talentos, da nossa energia, e doar para alguém. Você sabe ensinar? Pois pegue esse seu dom de ensinar e ensine alguém a palavra de Deus. Você é bom em cuidar de pessoas, cuide de pessoas, não cuide somente de si e dos seus filhos, o que já é muito bom, mas cuide de mais gente. Queira ser rico para abençoar outras pessoas. Não queira ser rico como aqueles dois irmãos em que eles queriam simplesmente a herança para si. Ele não queria o irmão, ele queria a herança. Aquele rapaz estava errando tanto quanto esse homem rico. E isso acontece porque o
fim é em si mesmo. Você juntar dinheiro simplesmente por juntar dinheiro acaba aqui. Mas nós podemos ser uma geração que muda a próxima geração. Nós podemos ser uma igreja que não muda simplesmente a nossa vida aqui, mas a gente muda gerações para frente. Nós podemos ser uma igreja que não está voltada simplesmente em acumular para si, mas acumular para o reino de Deus, para implantar o reino de Deus. Tem uma pregação que eu fiz aqui sobre o céu. O céu, irmãos, começa aqui. Às vezes a gente tem a ideia do céu como um lugar em que a gente vai, mas o céu começa aqui. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre vocês. A revistinha lá do Estudo Bíblico, ela diz que lá no céu, ouro e pedras preciosas serão asfalto e reboco. Porque as paredes lá no céu é tudo pedra preciosa, né? Você pegar lá Apocalipse, lá descrevendo a Nova Jerusalém, é tudo que é pedra preciosa que você pode imaginar. Todas. Tem umas lá que eu nem sabia. Isso é pedra preciosa, eu não sabia. E as ruas de ouro. Meu irmão, se você acha, imagina a riqueza que existe no céu. Se o que é de mais rico aqui na terra é asfalto, lá para o céu é com o asfalto e com o reboco de parede. Você guarda reboco de parede na sua casa, meu irmão? Você está preocupado de um ladrão entrar na sua casa e tirar o reboco? Você está preocupado de alguém chegar aqui no asfalto aqui da CE e levar o asfalto embora porque é muito precioso? Pois ouro e pedras preciosas é asfalto e reboco no céu. E a gente fica preocupado de juntar essas coisas aqui na terra. Você já assistiu aquele filme A Lista de Schindler? A cena final do filme, que ele olha para o anel dele, ele diz: essa aqui podia ter salvo, não lembro se é uma vida a mais, ele olha para o anel dele e diz: olha, não, acumular riqueza é um fim em si mesmo. Qual o seu objetivo de vida? Seu objetivo de vida é voltado para você e para se acabar agora? Ou você quer fazer coisas que fiquem para a posteridade? Você quer fazer com que o céu comece agora, ou você está esperando só uma ação de Deus? Nós somos agentes do reino de Deus. Quem é o rei do reino de Deus? Jesus. E quem são os seus súditos? Nós. Tolo, Jesus diz assim: você é doido se você pensa em ganhar na Mega Sena para curtir a vida, para a sua vida ficar tranquila, para você ficar com um pezinho na piscina, com uma bebida gelada do lado, alguém te servindo um churrasquinho. Já prestou atenção que esses nossos sonhos sempre a gente começa sozinho, nunca é com alguém, né? Nunca, o cara sonhou, eu acumulando. Vai, alma, desfruta. Isso acontece com quem não é rico para com Deus. Para a gente terminar, seja rico para com Deus. Não coloque sua confiança nas riquezas. Não gere riqueza somente para si. Gere mais riqueza para dividir com quem não tem. Irmãos, às vezes a gente acumula tanto, e eu me pergunto até que ponto a questão de nós acumularmos é a nossa falta de confiança em Deus. Se você quer acumular para dividir, eu tenho certeza que não é por falta de confiança em Deus, mas você quer acumular porque você confia mais no dinheiro. Minha alma, se tranquiliza. Não é porque você está rica, não, é porque existe um Deus nos céus que cuida de você. Existe um salmo que lá em casa eu digo que é o salmo da Sabrina. É o salmo 37. Sabe o que é que diz o salmo 37? Eu peguei alguns versículos do salmo 37. Se você puder abrir a sua Bíblia no salmo 37, seria muito bom. O salmo 37, no verso 3, diz assim: confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás